Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Wall Street Reage. E hoje vamos falar um pouquinho de como será o futuro. Será que a China se tornar a maior potência global, ultrapassando os Estados Unidos em termos de PIB nominal, em termos de potência econômica, e militar? Vamos debater um pouquinho do que o professor Rock, que fala muito sobre geopolítica. Vamos trazer a sua participação no podcast Irmãos Dias e vamos ver o que a gente concorda e discorda aqui com ele. Quero que vocês participem aqui nos comentários, tá bom? Vamos escutar o professor Rock. Claramente, a China é um perigo para o mundo, porque é um país que está crescendo muito, é um país que tem um modelo e um sistema ditatorial, as pessoas não têm acesso e não têm liberdades individuais, tudo é controlado. Talvez dá para a gente dizer que seja a maior ditadura da história da humanidade, de controle. Porque 1,5 quase, 1,4 bilhão de pessoas controladas no nível que eles controlam, não é qualquer coisa. E obtendo um sucesso econômico, pelo menos dizendo. Mas aí tem o outro lado da moeda também, né? Quem está assistindo a gente tem que entender, porque depois as coisas não acontecem do jeito que as pessoas preveem. Pessoal, muita gente questiona isso, né? Pô, se a China é um país que tem se desenvolvido a maior ascensão da história econômica do mundo, em 30 anos a China saiu assim da extrema pobreza, grande parte da população, para a segunda maior potência global. Apenas atrás dos Estados Unidos, e alguns estudos indicam que quando a gente olha para a paridade de poder de compra, a China até ultrapassa os Estados Unidos. Mas independentemente disso, muita gente questiona, tá, se um país tão autoritário e centralizador assim prosperou, será que esse é o melhor caminho? Lembrando que essa população que saiu da extrema pobreza hoje de alguma forma está feliz, tá? Lembrando que o chinês trabalha muito, pessoal. O pessoal assim, o brasileiro fala, eu gosto da China, não sei o que, do modelo chinês, então vai trabalhar lá na China. Quero ver se tu aguenta. 9 horas da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Não tem esse negócio de CLT, não, falando para você assim, ó, vamos reduzir aqui a jornada 6 por 1 para 4 por 3. Não tem nada disso na China, não. E outra coisa, liberdades individuais, escolhas, né? Pô, qual parceiro? Não tem nada também disso na China, não. Lá, tá. Então, assim, a galera da esquerda ignora esse ponto. Mas tá bom, não vamos discutir isso. O ponto que eu quero falar é assim, ó. O chinês médio, ele tá feliz com o nível de vida hoje, mas os filhos, netos, vão estar acostumados com um padrão de vida melhor. E aí eu lhe pergunto, será que teremos um povo mais questionador em termos de entendimento, de liberdade, poder usar um Instagram, já que eles não podem, poder usar um WhatsApp, já que eles não podem? A gente tem lá milhões de chineses infiltrados em vários grupos de WhatsApp, que é o pessoal que trabalha para o governo chinês, monitorando o que é dito, enfim. Vamos ver o que o professor está falando aí. Senão eu vou ficar falando pra cacete, que a gente tem que ouvir. As suas torcidas, e aí elas não entenderam como é que a análise deu tão errada. E as coisas não são tão óbvias assim. E qual que é o outro lado da moeda? Sei lá, trazer aqui alguns pontos econômicos, por exemplo, do desenvolvimento chinês. A gente está assistindo um desaceleramento do crescimento da economia chinesa. O que significa isso? A China cresceu muito durante 30 anos. E cresceu muito rápido. E esse é o maior case de sucesso de crescimento econômico já visto. Bom, ok, mas uma coisa é você crescer quando você é muito pobre. É muito fácil de você crescer muito rápido. Porque você está num nível tão baixo que qualquer pequenas coisas que você fizer vão fazer toda a diferença para o país. O difícil é quando você atinge o que a gente chama armadilha de renda média. Quando uma nação chega na sua renda média, e nós estamos falando por volta de 12 mil dólares de renda per capita, daí para frente começa a ser muito mais difícil de crescer. A base é muito mais larga, é muito maior. Então como é que você vai gerar tanta riqueza em cima de coisas assim, que já não é qualquer coisinha que eu fizer? Você precisa dar saltos gigantescos. Pra vocês terem uma ideia, só existem 38 nações na humanidade, no mundo, que atingiram esse estágio. São economias avançadas, economias desenvolvidas, economias ricas. Nós só temos 38 países nesse status, com esse status. E aí, desses 38, né, todos eles cresceram gradativamente para conseguir romper essa barreira da renda média, dos 12.500 per capita, e eles fizeram isso depois da Segunda Guerra Mundial, gradativo. Só que, desses 38, muitos desses países pós-Segunda Guerra que participaram do Plano Marshall, lá onde
O governo americano ajudou a Europa Ocidental a se reerguer, ajudou alguns países da Ásia também. Muitos desses países tiveram uma reascensão econômica em 60, 70 anos, tá? Então, se a gente pegar a Alemanha, é claro que a gente está falando do período até pós-guerra, né? Mas a Alemanha se reergueu em algumas décadas, o Japão também se reergueu em algumas décadas. E assim, a gente teve muito subsídio, e claro que tiveram coisas em troca aí. A gente sabe que o acordo de Bretton Woods, que foi quando o dólar tomou, né, a frente de todas as outras moedas, fez parte disso. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas enfim, essa é a realidade. 19, só 19, tiveram um crescimento de 2,5% ou mais de PIB. Hoje está todo mundo se perguntando quanto que a China vai crescer. E não, a China não vai crescer mais 6, 7, 8. Talvez não vai crescer nem 5. Talvez o número assim, estimado aí hoje é a China crescer 2,5. E se ela crescer 2,5, nós temos que comparar com a história dos outros países que chegaram nessa mesma barreira e como que eles passaram. E aí, olhando para esses 19 países, aí tem alguns dados curiosos e interessantes. Dos 19, todos, com exceção de 2, tinham um perfil demográfico positivo. O que é isso? A população ativa trabalhadora crescia. E o perfil demográfico da Há China uma vai média cair de nos 1,2%. próximas A China tem um perfil demográfico negativo. A população chinesa ela está diminuindo, a população ativa chinesa está diminuindo. Há uma média de 0,5% por ano. Você tem as duas exceções que eu comentei, Lituânia e Letônia, conseguiram crescer acima dos 2,5% ou 2,5% por ano, passando dos 12 mil de renda, mesmo não tendo um perfil demográfico positivo. Mas aí não é só a questão positiva, porque para você crescer você precisa de algumas coisas, você precisa de capital, você precisa de mão de obra, e você precisa de produtividade. Produtividade é o bom uso do seu capital, que seria o quê? Quanto dinheiro que eu coloco para gerar mais dinheiro? Vocês terem uma ideia, hoje a China precisa colocar 8 dólares para gerar 1 dólar de PIB positivo. Por que isso? Porque a gente chama de capital não produtivo. O que é um capital não produtivo? Ele não é eficiente. Então, assim, eu construí uma estrada em cima de outra estrada que já existe. Tipo, eu vou ter retorno para aquela estrada? Não, já tinha uma estrada ali. Mas eu preciso ter uma outra estrada? Não, esse capital ele não vai me retornar da mesma maneira. E a China está num estágio de desenvolvimento econômico onde ela está gastando nas mesmas coisas, sem ter o mesmo retorno. No começo, 30 anos atrás, a economia chinesa precisava de infraestrutura, como o Brasil precisa. Mas depois de 30 anos de investimento, não adianta você construir mais 300 milhões de quilômetros de trem-bala daqui para cá. Porque já tem um trem-bala, já tem uma estrada, já tem um aeroporto. E aqui vem um investimento chinês massivo em outros países, tá? Em outros portos ao redor do mundo, principalmente em algumas localizações na própria África, tá? E aí a nova Rota da Seda, né? A iniciativa Cinturão e Rota, é um plano gigantesco que o Partido Comunista Chinês divulgou aí nos últimos anos, que já está em curso de você ter infraestrutura terrestre ligando Ásia e Europa, e você ter uma infraestrutura maior ainda pelos oceanos, em vários portos. Então a China segue investindo pesado em infraestrutura fora dos seus domínios também. Não tem gente para usar esse aeroporto. Então esse investimento ele começa a ser não produtivo. Se a gente comparar uma década atrás, a China tinha que gastar 4 dólares para gerar 1 dólar de PIB, de crescimento de PIB. Hoje está em 8. Ou seja, o capital chinês está sendo muito mal usado. Isso tem a ver com o modelo econômico chinês. Por que isso acontece? Porque, óbvio, você tem os interesses de um partido único, você tem as decisões econômicas sendo tomadas por critérios muito mais políticos do que só econômicos. Toda economia é comandada pela política. Mas você quer alguma racionalidade econômica. Isso é uma discussão aqui do Brasil. O Banco Central deve ou não mexer nos juros. A vontade política do Lula é que mexa nos juros. Sim. Qual que é o critério econômico? A inflação tem que estar controlada por causa dos dados econômicos. Então, assim, mas o presidente do Banco Central não tem nenhuma visão política? Até tem. Mas se ele só usar a política para tomar uma decisão, nós vamos ter problema. Exato. O que eu quero dizer é que o modelo chinês, ele é um modelo de... Pessoal, aqui está uma discussão muito importante, tá? Brasília é tão relevante que a gente acaba deixando de lado alguns pontos importantes, né? Quando a gente fala de decisão do que acontece, por isso que o Brasil é muito difícil das coisas funcionarem, muitas das coisas funcionarem, porque muitas das decisões que são tomadas em Brasília são tomadas com viés político e não econômico, e não com visão de longo prazo, olhando para o bem da população, para uma melhoria de país. Então, quando você toma uma decisão política, estritamente política, você quer voto, você quer apoio político, você quer apoio em massa, e a imprensa contribui muito com isso aqui no país, e você não necessariamente tem uma evolução
de vida da população. Evolução do padrão de vida. Proteção das vantagens políticas, em primeiro lugar. Tudo que eu faço tem um objetivo político. Então, eu quero te dar emprego. Não é porque eu escolhi o caminho mais produtivo economicamente. É porque se eu não te der emprego, você vai sair na rua para protestar e você vai derrubar o Partido Comunista Chinês. Então, a lógica política, ela impera no modelo chinês. E uma hora, isso ia ter que aparecer. As pessoas estão sonhando, babando, maravilhadas. Nossa, mas a China, ela é tão gigantesca. Ela consegue pegar e falar, vamos construir uma estrada, e desapropria, tira todo mundo da frente, a estrada está pronta em um mês. Parece tudo maravilhoso. No começo, e foi maravilhoso. Daqui para frente, a lógica econômica precisa entrar dentro do sistema chinês. Só que isso vai na contramão dos interesses daqueles que detêm o poder. Então, vamos passar um pouco para a história da dívida, né? Eu falei que você precisa, então, de mão de obra. A China tem um perfil demográfico ruim, ou seja, difícil, ela vai continuar mantendo esse crescimento. Tudo bem, ela vai ser fora da curva porque ela vai crescer os 2,5 e com um perfil negativo. E nenhuma grande economia conseguiu fazer isso desse jeito como ela está fazendo. Tudo bem. Mas aí a gente vai para a dívida. E aí, além daqueles 19 países que conseguiram passar, a gente olha para os 19, todos eles tinham uma dívida média de 170% do PIB. Nesse momento que eles estavam passando essa renda média de 12.500 per capita. A China, até 2008, antes da crise econômica, tinha uma dívida de 150% do PIB. De 2008 em diante, ela começa para suplantar a falta de consumo dos Estados Unidos, das exportações. O modelo econômico chinês, ele transita de uma economia primariamente de exportação para uma economia de investimento. Quem está fazendo esse investimento? O governo. E aí a gente volta desse problema que eu estava descrevendo do investimento ser alocado não com uma lente econômica, mas com uma lente política. E aí então você começa a gerar muito investimento em coisas que não dão retorno. E o endividamento chinês começa a crescer. E aí até 2015, dos 150%, cresce para 220% do PIB. Hoje, está em 275% do PIB, a dívida chinesa. Nenhum país conseguiu, grande desse tamanho, vencer a barreira da renda média de 12.500 per capita com uma dívida desse tamanho. E a dívida só tende a crescer porque o capital está sendo mal alocado, porque é um investimento não produtivo. Voltamos para o problema inicial, né, da alocação política e não econômica. E aí, assim, então, o que está em jogo, né? Vamos olhar. Se a China vai crescer 2,5%, isso é otimista, vai. Talvez ela não consiga bater os 2,5%. E os Estados Unidos crescer 1,5%, e a gente manter inflação meio na média, moedas estáveis e tal, a China não consegue, gente, passar os Estados Unidos. E se passar, nem em 2060. Então, isso que a China vai se tornar o maior país do mundo, você não acredita que isso possa acontecer, digamos, nos próximos anos? Mas não está perto. As previsões inicialmente, há 10, 15 anos atrás, eram em 2020 a China, o PIB chinês vai passar o PIB americano. Não aconteceu. Claro. Muito bom o vídeo dele, gostei. Tem outros vídeos que ele fala a respeito da ascensão da China e algumas das coisas eu acho bacana, eu concordo. Um ponto importante aqui que eu acho legal também a gente destacar é que a China, quando ele fala do perfil demográfico, ele está querendo dizer o seguinte, ó, a população chinesa vai cair. E o que isso significa? Você vai ter menos mão de obra produtiva. E com o avanço da tecnologia, da medicina, as pessoas vivem mais. Se as pessoas vivem mais, elas vão precisar você vai precisar de mais gente. Você vai ter mais gente se aposentando, precisando de mais dinheiro. E como a sua população está caindo, quantidade de nascimentos de bebês, novas pessoas surgem de uma maneira mais devagar, você tem uma capacidade produtiva muito menor, tá? E aí como é que se corrige isso? Ou você muda uma cultura que foi instalada da política do filho único, que teve na China, para conter realmente um avanço populacional absurdo. Só que com a ascensão da classe média chinesa e essa redução da cultura de ter vários filhos, ela foi impregnando para você ter menos filhos. Então, assim, o chinês médio ele fala assim: pô, não quero ter filho porque eu já acostumei a ter um filho e agora pode até ter dois, mas é caro ter filho porque tem o custo de você, enfim, tudo isso, os custos médios de você viver na China subiu. Então tudo isso é levado em consideração. E da mesma forma que, pô, se uma pessoa, né, um casal tem 4 filhos, você tem uma curva exponencial de crianças nascendo e a população crescendo. Agora, se um casal, né, 2 pessoas geram apenas uma, você tem um exponencial ao contrário. Então, esse é um problema que a China vai precisar resolver. E aí, claro, se resolve isso também com imigração. E eu não vejo a maioria das pessoas falando que, nossa, eu sou louco para morar na China. Por tudo que existe na China em termos de tecnologia, mas realmente está à frente do tempo em vários aspectos.
Mas a galera ainda continua querendo morar em outros lugares, Estados Unidos, Europa, tá? Então, assim, esse problema populacional é um ponto importante para o futuro da China. E o professor Roque falou ali, em termos de crescimento de PIB, acho que o último ano deu um pouco mais de 4%. A China cresceu, antes crescia 10, 12. Cresceu de forma absurda, não tem como você crescer 10% para sempre, até porque você está falando de crescer em cima do crescimento, então é exponencial também, e existe limite, tá? E muito do que a China cresce é com investimento. Foi uma economia que cresceu muito exportando. Lembra que os produtos chineses eram muito baratos? A gente comprava produto da China porque era mais barato, então eles exportavam muito. Depois eles começaram a ter crescimento de PIB também investindo em infraestrutura. Em algum momento isso tem que voltar para dentro. Aconteceu com várias economias desenvolvidas, Estados Unidos, próprio Japão, onde o desenvolvimento do país ele passa por o PIB, por uma parte do PIB, uma parte relevante do PIB, a parte de consumo ser um aspecto dentro do PIB, tá? Então, essa parte de investimento e exportação, ela começa a virar para um consumo interno. E isso a China ainda não fez, tá? Mas tem muita população para fazer, mas nas próximas décadas provavelmente teremos uma população chinesa muito menor, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, não custa nada, mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante. Se você ainda não é inscrito no canal, você é maluco, clica aqui embaixo, se inscreve. E claro, ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente traz aqui semanalmente. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê aqui no próximo vídeo.